Olá, caros amigos, continuando aqui o nosso curso, concluímos o Código Disciplinar na aula passada, na aula anterior, onde você pode revisar sem nenhum problema, o material disponível, e vamos dar continuidade no Estatuto. O Estatuto já é mais interessante, eu creio que para você se debruçar no Estatuto, você vê muitas situações do seu dia a dia. Você vai ter os direitos, as vantagens, as prerrogativas, as formas de ir para a reserva. Isso, querendo ou não, dá um despertar diferente para o servidor. Lembrando, como eu sempre falo, nossa prova é relacionada ao que está na lei. Está rolando em bizu, grupo, que realmente eu discordo bastante, fico sempre alertando. Tem uma emenda de um deputado colocando lá que foi extinto com relação que foi adicionado ao posto de tenente-coronel QA. Aí não é uma emenda do deputado, seja A, B ou C, isso na verdade foi um projeto agora, tentou-se em 2019, pelo soldado Noélio, essa emenda foi negada pelo governo. Agora o governador mandou a criação desse posto, quando o major QA, você, ao final da sua carreira, vai poder solicitar. Então é uma situação que ainda está em trâmite legislativo, não podemos dizer como vai ficar. Evandro, quando finalizar, poderá cair no meu xó? Poderá sim, porque ainda não saiu o seu edital. E todas as alterações que saírem até o edital poderão sim ser cobradas. Então, esqueça os bizus, que isso vai bagunçar a sua cabeça. Vai retroagir, vão ser tantas situações por ano e não sei o quê. Não, esfria a cabeça, você vai acompanhando as notícias, mas cuidado, para mais na frente você não ter o domínio da matéria e ficar se confundindo com esses bizus que são lançados todos os dias em grupos, tá bom? Então, cuidado com relação a isso. E para você, subtenente, na verdade, isso é uma grande alegria, uma grande vitória, porque você almejava chegar major QA, agora, na verdade, desse projeto, quando concluído, você poderá chegar até o posto de tenente-coronel QA na requerida. Mais um posto aí para você, para que você possa ir para a reserva com a remuneração a mais. Então, vamos lá. Lei 13.729 de 2006, o Estatuto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Por gentileza, abra o seu material. O artigo 1º já traz o que dispõe o Estatuto, onde vai regular a situação, direitos, prerrogativas, deveres e obrigações dos militares estaduais. Militares, tudo que a gente menciona, militar estadual, vale para a PM e para o Corpo de Bombeiros. Se tiver qualquer diferença, a própria lei vai dizer, como tem no artigo 2º, nos incisos 1 e 2. O inciso 1º trata da Polícia Militar do Ceará. E o inciso 2º, do Corpo de Bombeiros. Anote ao lado do artigo 2, artigo 2º, puxe a setinha e coloque artigo 6º do Código Disciplinar. Puxe a setinha ao lado do artigo 2º do seu estatuto e coloque V, artigo 6º do Código Disciplinar. Se assemelha com o que diz o artigo 6º do Código Disciplinar, a deontologia militar. Tá certo? É uma leitura simples. Eu só quero que você tenha conhecimento do final. Inciso 1º do artigo 2. Polícia Militar. Exercer a polícia ostensiva, preservar a ordem pública, proteger a incolumidade da pessoa e do patrimônio e garantir os poderes constituídos no regular desempenho de suas competências, cumprindo as requisições emanadas de qualquer deste, vírgula, para aí. Pause aí na sua mente. A sua mente. O vídeo não pause. Pause na sua mente. Vamos para o inciso 2. Corpo de Bombeiros. A proteção da pessoa e do patrimônio, visando a incolumidade de situação de risco, infortúnio ou de calamidade, a execução de atividade de defesa civil, devendo o cumprimento das requisições emanadas dos poderes estaduais, vírgula. Pronto. A vírgula da Polícia Militar, a continuidade do texto, e do Corpo de Bombeiros é a mesma coisa. Continuando, após a vírgula.
bem como exercer a polícia judiciária militar estadual relativa aos crimes militares definidos em lei. Pronto. Inerentes a seus integrantes. Se você comete um crime comum, é aberto o inquérito policial de presidência de um delegado de polícia, auxiliado por escrivão, inspetor de polícia, o IPC e o EPC. Após, vai a denúncia para o Ministério, vai o inquérito para o Ministério Público, o Ministério Público vai realizar a denúncia que vai para o juiz da comarca, da área, do território onde ocorreu o fato. Contudo, se é crime militar, na verdade vai para IPM, de presidência de um oficial, com relação a crimes militares. O professor da matéria vai se aprofundar, vai trazer as mudanças que motivaram o Código de Processo Penal, o Código Penal Militar, em seu artigo 9º, se a memória não me trai, onde coloca aí, onde enlargueceu os crimes militares, quando colocou que quando em serviço, os fatos ocorridos em serviços é de competência da auditoria, a competência ali se torna um crime militar, com as exceções também do artigo 9º. Então, oficial, quem auxilia o delegado? Escrivão e inspetor. Quem vai auxiliar o oficial é um subtenente, é um sargento, que vai ser o escrivão ali, que vai fazer cumprir as diligências, notificações do inquérito policial. Você, quando segundo tenente que eu há, será o presidente do procedimento aí do IPM. Concluindo, o IPM vai enviar o relatório não mais para o Ministério Público, mas sim para o Ministério Público Militar e após para o juiz, o Ministério Público vai oferecer a denúncia para o juiz auditor. Então, nesse momento que você está aqui, seja como oficial, seja como praça, nesse auxílio, você é considerado como da Polícia Judiciária Militar. Tá bom? Só esse detalhe que eu queria passar para vocês. O artigo 3º é muito tranquilo, trata dos militares da ativos, da reserva, dos reformados. 4º, 5º também. Eu só queria que vocês tivessem essa diferença, você tem essa diferença do Código e do Estatuto. O Código é só obrigações e deveres dos militares estaduais. E o Estatuto, obrigações, deveres, prerrogativas, direitos e as situações em gerais. O Código Disciplinar só é aplicado ao militar da ativa e da reserva remunerada. O Estatuto é ativo, reserva remunerada e reformado. Quando no Código nós líamos inativo, lá dava a entender que era reserva remunerada. No Estatuto, quando a gente lê inativo, vale para a reserva e para a reforma. Quando o legislador quer colocar que vale apenas para a reserva, ele coloca reserva remunerada. Quando ele quer que essa situação esteja valendo apenas para o reformado, ele vai colocar militar reformado. Quando ele não quer diferença, que vai valer para ambos, ele vai colocar inativo, que vai valer para a reserva e para a reforma. Artigo 6º, com relação à reversão. Reversão. Reversão, o nome já está dizendo, né? Algo que vai reverter, vai voltar. Nós vamos encontrar reversão nos artigos 6º, 184, 185, 186. Certo? Onde o 184 vai tratar da reversão compulsória, ex officio. Lembram em 2019, quando militares foram revertidos para o serviço ativo de forma obrigatória, em relação, se eu não me engano, eram as facções
estava uma alta criminalidade, colocando, né, bombas em viadutos, presídios e tal, acho que foi 2019, o prefeito, meu amigo Eric aqui, me relembrou, teve a reversão. Mas, Evandro, o pessoal estava na reserva remunerada. A reversão, ela tem duas possibilidades. A voluntária, que a gente vai tratar no artigo 6º, que tem a do artigo 6º, a do 186, né, que é o BSP, todos nós conhecemos, e tem a compulsória, a ex officio. Beleza. Alguns que voltaram naquela época apresentaram um atestado. Uma cardiopatia, uma lombalgia, uma hernia de disco, uma cirurgia, uma amputação de membro. Isso aí foi apresentado. Tranquilo. O que acontece com o militar revertido? Ele está na reserva remunerada, essa é de 2019, eu estou tratando. Ele está na reserva remunerada, ocorre a reversão, ele volta para o serviço ativo. E tem lá, apresentação no dia 1º de janeiro. Ele não se apresenta. O que acontece? Começam a contar as 24 horas, superior às 24 horas, dá-se ao período de ausente, passou os 8 dias, deserção, prisão e demissão. Deserção é demissão. Evandro, quem colocou atestado? É igual a você. Que se tiver de serviço amanhã e colocar um atestado, você está dispensado. Pronto. Ele está no serviço ativo. Houve a reversão, ele é militar de serviço ativo. Esses que colocaram atestados, uns colocaram de 20 dias, de 30 dias, 45 dias, outros já se percebeu a incapacidade, como eu falei, de amputação de membro. Tá bom? Mas essa é a compulsória. Deixa eu tratar aqui da voluntária. Artigo 6º. Os militares estaduais da reserva remunerada, viu? Não está tratando do inativo, está tratando da reserva. Poderão ser convocados para o serviço ativo e poderão ser para este designados em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. Aceitação voluntária por ato do governador. Beleza, é ato do governador. Ato do governador em duas situações. Em duas situações, por conta dos conhecimentos técnicos e apto a exercer a função vaga. Vamos a um ponto a ponto, conforme a letra da lei. Inciso 1. Se fizer necessário o aproveitamento dos conhecimentos técnicos especializados do militar estadual. Eu tenho um militar TAJ, o cara curso em todo canto, curso na Holanda. Cara, assim, o Estado investiu muito nele e ele é um cara muito desenvolvido. Eu vou tentar a reversão dele para que ele possa repassar esses conhecimentos técnicos especializados, seja na ESP, seja em cursos, seja para exercer uma função. Pode? Fazendo um teste aqui, rápido. Aqui a mão. Pronto. Estamos só na fase de teste aqui, pessoal. Não sei se o vídeo está bom. Volto para o local de origem. Não está focando. A última vez que não estava focando o meu olho, eu tive que trocar de óculos. Será que não é a lente dessa câmera? A gente vai...
Ela tem um zoom, fica... Isso aqui depois tu vai cortar ou vai ficar na aula? Não, então pessoal, é muito tranquilo. 30 segundos está resolvido, viu? Não adianta cortar uma situação dessa. Passe aí, coloque mais rápido aí. Já, ele foi tentar solucionar, eu vou continuar falando, não vai ter nenhum problema. A questão do foco no rosto do professor não vai alterar o seu conhecimento. Então, eu tenho essa pessoa que eu quero que desempenhe os conhecimentos técnicos. A segunda, inciso 2, não houver, no momento, no serviço ativo, olhe para o seu material que você não vai ver o Eric limpando a câmera. No serviço ativo, militar estadual apto a exercer a função vaga existente na corporação militar estadual. O que você desempenhava quando você sai, vai para a reserva, ninguém sabe fazer. Ninguém sabe fazer. Aí o governador, poxa, vai ser um atraso naquele departamento. Chama ele de volta para exercer a função. Maravilha. Aonde eu quero chegar? Para aceitar reversão na situação voluntária, é só para conhecimentos técnicos ou para exercer a função vaga existente. Parágrafo 1º, que é o terror do BSP, né? Esse bizu também do artigo 6º, parágrafo 1º, estava rolando, que um deputado tentou aprovar e não sei o quê. Pessoal, cuidado com o bizu. Cuidado com o bizu, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Parágrafo 1º. Ficou show agora? Ficou melhor? Se você que está me assistindo, está melhor? Pronto. Mais adiante no nosso curso. Parágrafo 1º. O militar estadual designado terá os direitos e deveres do da ativa. Maravilha, eu sou da ativa e vou ter os direitos e deveres. Em igual situação hierárquica, se eu fui para casa como subtenente, reversão, subtenente. Fui primeiro sargento, capitão, volto capitão, sem problema. Exceto quanto à promoção, a qual não concorrerá, contando esse tempo como de efetivo serviço. Pronto. Esse exceto quanto à promoção, a qual não concorrerá, é o que mata o BSP. Tirando isso, ou seja, o militar revertido estava numa solenidade com a alta autoridade, governador do estado, presidente, senador, enfim, não me importa. E salva a vida daquela autoridade, uma criança e não sei o que e tal. Vai ter direito à promoção? Professor, vai, porque é bravura. Bravura é promoção. Ele faleceu no serviço, desempenhando a atividade. É promoção pós-morte? Não. Promoção, gênero, modalidades, antiguidade, merecimento, requerida, bravura e pós-morte. Gênero, promoção. Qualquer uma dessas está fora. Quando ele diz promoção é um direito, está no artigo 52. Está lá, vai voltar com os mesmos direitos e deveres do da ativa. Exceto quanto à promoção, a qual não concorrerá, pronto, acabou o seu sonho, tá bom? Só lembrar desse ponto para você não ter nenhum problema. 184 é que traz a reversão de forma ex officio, compulsória. A letra da lei do 184. O militar estadual na reserva poderá, olha, lembre, reserva, só está batendo em reserva. Se na prova vier inativo, errado. Inativo envolve reserva e reforma. Se vier reforma, mais errado ainda. Reforma não se aceita reversão. Ah, professor, mas tem um amigo meu, sempre assim, né? Tem um amigo meu. Como é o nome do amigo? Sei não, mas tem um amigo meu que desenrolou, né? No mundo dos homens não é assim? Mas vamos lá. Tem um amigo meu que era reformado e voltou depois de 20 anos de reforma, 10 anos. Até 15 eu já vi, 20 anos eu estiquei. Ele era reformado por incapacidade definitiva ou não. Como é essa situação? Você contrai uma moléstia, uma doença, algo do tipo, que ele deixou reformado por saúde, por uma incapacidade. E a mais à frente você se torna apto
Como isso é possível? Você vai fazer todos os exames, laudos médicos, passar pela junta. Você passa pela junta para ser reformado, você passa pela junta para retomar ao serviço. E lá no artigo 194 tem retornar ao serviço. Eu não entendo, aí uma particularidade minha, depois que a gente vai lecionando, vai criando a sua doutrina, né? Eu não entendo como reversão. Perdão para quem entender. Eu entendo como retornar ao serviço ativo, porque o reformado não pode ser revertido. O reformado não é revertido para o BSP, o reformado não é revertido por qualquer situação do artigo 6º, nem 184, nem nada. É tanto, eu quero que você entenda o seguinte, com 65, você vai para a reforma por idade. Beleza. Se você já está no BSP, você pode ficar até os 70. É a única exceção. Olha o bizu. A única exceção que você pode ficar até os 70 anos de idade é se você já estiver no BSP. Mas, Evandro, eu estou com 65, nunca entrei no BSP. Quando eu completei 66 anos, rapaz, eu vou para o BSP? Estou fazendo nada em casa, vou para o BSP? Pronto. Trabalhar? Pode? Pode não. Mas não pode ficar até os 70? Pode ficar até os 70 se você fosse da reserva, tivesse a reversão para o BSP antes dos 65, e aí você pode ficar até os 70 anos. Quando você atinge 65, você já está reformado, meu amigo. E na reforma, você não pode ser revertido para o BSP. Tá ok? Encerramos reversão. No próximo bloco agora, você vai acompanhar o desenrolar aqui do Estatuto. Fique conosco.